Eu não concordo com nunca desista do seu sonho. Eu acho que isso é ficar buscando incansavelmente uma ilusão, o mundo perfeito, o príncipe encantado e o cavalo branco, e o dinheiro e a casa. Mas eu concordo plenamente com nunca desista do que você acredita. Porque no acreditar, nós estamos falando em o que eu mais defendo, que é verdade. Então, qual é a sua verdade? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... E aí, que história é essa? Você colocou assim, Diana, fome de ter o merecimento, de sentir o merecimento. Como que é E isso? Como é que você... Por que é que você traz essa questão, Diana? assim, uma vez eu fiz terapia, que já faz uns 2, 3 anos que eu busco autoconhecimento e coisas desse Tá. sentido. E eu fiz uma sessão de Theta Healing e Uhum. eu comentei com a terapeuta que eu sentia que eu nunca ia conseguir, tipo, por exemplo, na época eu estava na faculdade, né? Eu não me via terminando a faculdade, eu não me via arrumando emprego. E ela falou assim, mas isso é o que você sente, você sente que você não merece isso, por isso que você tem essa sensação. Só que ela não me explicou. Eu fiquei perdida. E eu tentei, desde então eu busco entender esse merecimento, que eu preciso sentir que eu mereço algo para poder conquistar, e eu não consigo entender aonde que é, ou por que que eu talvez não me sinto merecedora de alguma coisa. E Ah, aí eu legal. Então, vamos tentar validar isso para entender se o que ela falou foi de fato algo real que ela percebeu ali, ou não, ela falou alguma coisa que ela é, analisou por cima, porque está muito na moda. Falar que todo mundo tem que sentir o merecimento. Tem muita gente falando muita coisa, não estou dizendo que é o caso dela, tá? A gente só vai tentar validar para ver se é isso mesmo, porque senão você está buscando uma coisa que não é de fato o seu coração está buscando. Tá só para a gente entender. Porque a primeira coisa, Diana, que a gente precisa entender, e aqui é para todo mundo, é o merecimento. E existem várias faixas, porque tem gente que faz tudo e não se sente merecedora, né? Isso é uma dor que precisa ser trabalhada. A pessoa não sente que ela mereça receber, é como se ela se sentisse sempre um, Ai, como é que eu vou explicar? Não é um burro de carga do mundo, sabe? Que tem que fazer, 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 sente a responsável por tudo e não se sente, está sempre em dívida. Essa é uma pessoa que vibra a dívida, não a prosperidade, a abundância, o merecimento. Então, se ela se sente em dívida com a avó, porque, eu não cuidei da minha avó quando minha avó morreu. Eu não fiz tudo pela minha mãe quando minha mãe estava doente. Eu não fiz tudo pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo cachorro, pelo papagaio, pelo periquito. Ela nunca se basta, ela acha que nunca está suficiente. Então, onde ela vibra? Ela vibra a dívida. Isso não tem nada a ver com dinheiro, entende? Uhum. Tem a ver com vibração. Quando a pessoa, então ela tem um processo de se sentir em dívida. E isso pode vir de várias bases. Ou porque ela esteja em dívida mesmo, né? Ou porque ela traz de outras vidas paralelas ou passadas, ou inclusive da própria ancestralidade, que foram seres que foram carregando isso em si, e hoje ele habita nela, e às vezes não está mais em dívida. Existe também as pessoas que ficam cobrando, que são relações tóxicas. Então, tem maternidade tóxica, tem paternidade, tem filhos tóxicos, tem relacionamentos tóxicos, tem patrões tóxicos, tem de tudo. E aí precisa ver se não merece mesmo, ou se o outro cobra, 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 e a pessoa fica ali e não consegue sair daquela condição. Mas também existe um processo de a gente fazer por merecer. Porque tá todo mundo, tá na moda, né? Principalmente quem entra por essa linha do holístico, do energético, que eu mereço. Eu mereço, eu mereço. Tá, eu mereço se eu fizer por merecer. O que é que eu estou fazendo para merecer aquilo que julgo que mereço? Uhum. O mundo não me dá, tá? O que é que você está entregando? Lembra, lei do dar e receber. É fluxo, tá? Então, não tenho o que receber se eu não estou dando.
Porém, se eu estou dando o que quer que seja, a gente já vai chegar na sua história. O que quer que seja que eu estou dando, este dar, ele tem intenção de eu dou para conseguir algo em troca, eu não estou dando, eu estou sugando. Eu vou ser legalzinha com ele para ele gostar de mim. Eu não estou dando. Eu estou manipulando. Se fosse possível ver, e é possível para alguns, o movimento energético, eu fico tentando te manipular, galanteando, ou chorando, ou sofrendo, ou sorrindo, para que você ceda aquilo que eu desejo que você faça. Isso não é dar. Parece com dar, mas não é. Mãe que fica chorando, mãe que fica, porque eu faço tudo para você. Porque sempre foi tão difícil cuidar de tudo desde que você nasceu, foi a coisa mais difícil do mundo. Isso é um processo tóxico de fazer esperando algo em troca. O reconhecimento, esperando o amor, esperando companhia. Não estou dizendo que a pessoa que está vivendo isso não está em dor, né? Mas alguém vai ter que trabalhar essa toxicidade. Não sei se é assim que fala. Mas, aí, por que eu tô falando tudo isso? Para a gente tentar entender, dentro desse conceito que você trouxe, que a pessoa te disse, se uma dessas questões fazem sentido para você. Entende? Porque pode ser que vocês tenham conversado algumas coisas que ali ela percebeu e por isso trouxe esse ponto. Mas quando você pensa na sua estrutura, e aí você traz lá da faculdade, a gente pode falar um pouquinho disso. Você estava fazendo para dar ou fazendo para receber? Na sua vida hoje, você está em alguma dessas relações, como eu falei, né? Porque daí a gente consegue trabalhar no ponto mais específico. Porque cada caso é um caso, cada ser é único, né? E aí a gente precisa trabalhar pontualmente. Então, onde que você vê esse não merecimento? Agora, por exemplo, eu tô agora com a pandemia e tudo mais, eu já me formei e eu consegui fazer uma primeira fase da prova que eu preciso para poder exercer minha profissão. Tô aguardando para fazer a segunda. Então, assim, tô me dedicando, tô fazendo o que eu posso, tô estudando, não tô trabalhando, mas eu tô buscando. Inclusive, hoje eu tive um insight de algo que eu poderia fazer para ganhar um dinheiro extra, alguma coisa assim da pandemia, enquanto eu não estou trabalhando, e estou aguardando para poder fazer essa prova, para poder exercer a profissão que de fato eu estudei para fazer, né, para ter. E eu sinto que eu estou entregando o que eu posso, né, agora. Só que ainda assim eu fico com aquela insegurança de... aquele sentimento de, será que eu tô me sentindo merecedora disso? E isso tudo que eu tô fazendo vai servir para alguma coisa mesmo? Tipo, aquela insegurança de mesmo eu sei, eu tenho consciência de que eu tô entregando o máximo que eu posso, que eu tô estudando, que eu tô me dedicando, mas aquela sensação de se não der certo. E se eu ainda continuo me sentindo não merecedora de alguma coisa. A impressão que eu tenho é que durante a minha vida eu sempre fiz algo para poder não chamar atenção, mas para ter uma atenção que eu sentia que eu não tinha. Tipo, eu sempre busco a validação de uma pessoa específica, do núcleo familiar. Por isso que eu tô falando, eu não sei se tem a ver com merecimento. Uhum. Entende? Não sei se o ponto é o merecimento, né? Ou tem um outro ponto que é mais... Porque aí é onde está o cerne da questão. Porque uma coisa é ser um processo de merecimento, né? Outra coisa não me importa o que eu faça, todo mundo gosta, mas se aquela pessoa não gostar, aí não serve o que eu estou fazendo. E aí precisa ser trabalhado por outro ponto, porque daí não é merecimento. Né? É essa validação e outras dores, que é muito, muito comum, tá? Porque, assim, ó, deixa eu tentar entrar por um caminho que pode ser que te ajude e ajude muita gente. Todo mundo fala, e eu venho pensado e trabalhado muito isso porque eu sou muito contra, de verdade, criar situações que gerem ilusão nas pessoas, porque eu sei o número de pessoas que nós, no Espaço Humanidade, os nossos parceiros todos atendemos, que chegam com muita dor, porque as coisas não deram certo do jeito que ele criou na mente dele por conta de alguém que falou que era só pensar, sentir e materializar. Isso gera muita dor.
Você sonha que tudo vai acontecer. Mentira. Não é exatamente assim. Então, eu discordo, e eu vou explicar, até para a gente entender no que é que eu concordo com tudo isso, para vocês irem pensando, vocês não tem nem que concordar ou discordar comigo, é só para a gente pensando. Que assim, nunca desista dos seus sonhos. Sonhos são ilusões. E não necessariamente elas são aquilo que vai fazer com que a gente seja feliz. Porque a gente vai pautar a nossa vida em algo ilusório, que alguém disse que era legal, e aí pode ser carro, casas, viagens, família, filhos, é um sonho, tá? Porque criamos aqui uma condição e essa ilusão gera frustração e essa frustração gera dor, tá? E é muito difícil depois a gente desconstruir, ajudar a pessoa a desconstruir isso, porque é como se ela passasse a vida inteira acreditando naquilo, e agora o mundo está dizendo pra gente que não é. É igual, tipo, quando uma pessoa, de repente, né, alguns vivem isso, descobrem depois de adultos que os pais não eram os pais. Tipo, você tem que reconstruir tudo, é muito dolorido, é muito, muito difícil. Mas existe uma outra coisa que é parecido com isso, que a gente vai chegar aí na sua parte profissional e que vai te ajudar a entender esse processo, sua e de todo mundo que está aqui. Que é assim, eu não concordo com nunca desista do seu sonho. Eu acho que isso é ficar buscando incansavelmente um, uma ilusão, o mundo perfeito, a, a- sabe, o príncipe encantado e o cavalo branco, e o dinheiro e a casa. Mas eu concordo plenamente com nunca desista do que você acredita. Porque no acreditar, nós estamos falando em o que eu mais defendo, que é verdade. Então, qual é a sua verdade? Quando a gente busca o não desistir do que a gente acredita, é muito diferente de sonho. Uhum. Ele não está no mundo da matéria. Ele não está no mundo. É o que está é o que tá por trás do material. O material ele vem a partir do acreditar. O acreditar ele vem do dar crédito. Né? Então, antigamente a gente preenchia lá uma nota promissória e essa nota promissória ela acreditava, entendeu? Ela dava crédito. Dizia que eu me comprometia por aquele valor. Eu confio que. Então, o acreditar, o dar crédito, o crer que tem a ver com a nossa verdade, porque tem a ver com os valores intrínsecos de cada um. E cada um habita a sua verdade. Existem situações na vida que regulam as relações, né? E a gente vai chamar isso de ética, de boa convivência, de respeito entre as partes, e que é uma verdade maior, mas existe a verdade de cada um. Então, por isso, um quer ser médico, outro quer ser advogado, outro quer cuidar dos filhos, outro quer trabalhar com uma coisa específica, outro quer ajudar numa ONG, entende? Porque a verdade de cada um é o que é o não desistir do que a gente acredita, porque ali está a minha verdade. E se desta verdade, e aí eu concordo, não desista do que acredita, porque aí a gente tira a ilusão do merecimento, a gente tira a ilusão de que tudo vai dar certo. Muito pelo contrário, é justamente nesse processo que vai ser o difícil. E eu acredito e não largo mão do que acredito, independente se alguém pagar mais ou menos. Porque não tem a ver com o meu sonho, tem a ver com a minha verdade. Uhum. Aí a gente volta para o que você trouxe. O que você faz enquanto profissão? O que você escolheu trabalhar? O que você está buscando tem a ver com algo de verdade, não um julgamento de como as pessoas veem isso. Para você, com o que você buscar, o que você não desistiu do que você acredita.
Sim, eu acredito que sim. No começo, sim, foi aquela insegurança, porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura, né? Mas com o passar do tempo, no decorrer do curso, eu fui me encontrando. Então, assim, agora, pelo menos isso é um peso que eu não tenho, sabe? De estar numa profissão, buscando uma profissão que não me completa, que eu não me sinto feliz. Então, assim, eu gosto, né, do que eu faço, do que eu tô buscando fazer, pelo menos. É algo que eu de fato me encontrei. Então, nesse sentido, pelo menos, então, de não ser um sonho, de ser algo que eu queira mesmo, pelo menos isso, então, já é algo que eu não preciso me preocupar, né? Porque, de fato, é algo que Ótimo, eu quero mesmo. ótimo. Por quê? Porque quando a gente pensa naquilo que a gente acredita, a gente já tira a ilusão de que vai ser fácil. Por quê? Eu acredito que eu posso contribuir para o mundo. Assim, para que existiria a minha profissão se todo mundo tivesse bem equilibrado emocionalmente, tudo em ordem, espiritualmente, energeticamente, todo mundo já entendeu? Existiria a necessidade de ter esse tipo de trabalho que eu faço? Não. Não. Esse trabalho só existe, só tem. É a lei da oferta e da procura. Entende? Então, Sim. só existe porque tem pessoas precisando. E se tem pessoas precisando, não vai ser fácil. Eu tiro a ilusão do merecimento e passo para o trabalho do servir. E servir não vai ser fácil. Uhum. Seja qual for a escolha do coração. Entende? Aí eu tiro a ilusão do merecimento, passo a fazer por merecer, não para que o outro, quem quer que seja o outro, mas pela vontade de ver o outro melhor, no que quer que seja. Para Uhum. levar a solução que o outro precisa, seja qual seja a solução. Entende? Uma Uhum. mesa, um marceneiro, um armário, um carro arrumado, mecânico, não importa, né? E aí, esse é o processo de fazer por merecer, mas não ficar só pensando nesse merecer, entende? Simplesmente fazer pelo servir, porque eu acredito nisso e sou bom no que escolhi fazer, né? E aí é cada um com as suas variáveis. Aí eu saio do sonho, do não desistir do sonho e vou para o não desistir daquilo que acredito. Porque o que eu acredito é a minha verdade. E só a verdade vos libertará. A verdade é assim, não me importa, eu estou trabalhando dentro da minha verdade. Aí, o pai, ou a mãe, ou o parceiro, ou o irmão, ou o amigo, ele tem um peso, mas ele tem um peso menor. Tem o peso porque tem o peso do nosso afeto. Só que quando eu trabalho naquilo que eu acredito, eu passo a acreditar cada vez mais em mim. E quando eu acredito cada vez mais em mim, não tem como o outro não acreditar. Ele pode não concordar ou desejar que eu fizesse uma coisa diferente, porque na cabeça dele é o que seria melhor, né? Uhum. Porque por causa das crenças ou por causa das dificuldades que cada um passou, não importa. Mas ele vendo você feliz, quando a gente, de certa maneira, aqui, entre aspas, colocando, fazendo com que a nossa obstinação em fazer o que a gente acredita, percebe? Obstinação é diferença de birra, de teimosia, para o outro engolir. E ele vai ver se eu não vou me dar bem e ele ainda vai. Entende que a energia interna é completamente diferente. E não existe nada que não seja só essa energia interna. Por isso eu falo desse acreditar desta verdade, porque tem energia interna. E aí o outro, ele pode até, de repente, gostar que a gente fosse diferente, acreditar que a gente fizesse, mas ele fica orgulhoso, satisfeito, principalmente sendo pai, mãe, ou um irmão, ou um parceiro, ou parceira, que fica, às vezes, até meio. Pode se sentir inferiorizado em algum momento, mas aí quem tem que tratar é essa pessoa, entendeu?
Porque não é inferiorizado. Eu, a minha verdade, você a sua verdade. Isso não faz de mim pior, nem de você pior. Faz duas pessoas buscando aquilo que acreditam. E é só assim é que o mundo vai ficar um lugar melhor. Quando as pessoas sacarem isso. Porque aí tá a verdade que liberta. A verdade de cada um que está no coração, que Deus colocou. Ninguém tem uma vontade no coração. Quem pôs essa vontade no nosso coração? A gente acha que a gente escolhe, a gente não escolhe nada. A gente escolhe um pouquinho que está na nossa cabeça. Mas quem botou aquele desejo lá no meu coração? Que controle eu tenho sobre aquele negócio que tem aqui no meu peito? Alguém pôs, eu não controlo isso, né? E aí, é por aí que você vai conseguir achar a força de você superar esta... A palavra não ficou boa. Superar esta pessoa. Mas não é que você vai superar a pessoa. Você vai superar ela dentro de você, entende? Este obstáculo, esta crença, de que essa pessoa não te aceita ou você não merece. Merece, né? E às vezes essa pessoa já te dá, só que não te dá do jeito que você gostaria que ela te desse, ou que você acredita que é o jeito certo de amar, né? De aceitar, de viver. Cada um vive o que pode, o que consegue, como sabe. Cada um ama como consegue, né? Mas não é porque ama menos, entendi. Não é porque ama menos. Na verdade, assim, pelo que você me explicou agora, então eu pude entender que de repente eu esteja buscando esse merecimento, que na verdade já entendi que não é isso que eu preciso buscar, né? Dentro da validação dessa pessoa, então, já que ela não me validava, eu não me sentia merecedora porque eu não estava tendo essa validação. Sim. Ou seja, eu estava sabotando de uma forma gigantesca por buscar no outro aquilo que deve vir de mim, né? Isso. E quando tem esse acreditar, ele é validado por você mesmo, entende? E aí, porque você merece, eu mereço, todo mundo merece, né? Mas não significa que a gente... Não é um merecimento, eu mereço e fico aqui sentada. Não, é o fazer mesmo por merecer, mas sem com essa intenção. É muito louco se vocês perceberem a energia do ir e voltar, sabe? É esse processo que a gente simplesmente se entrega para o mundo. Simplesmente a gente deixa a vida se manifestar através de nós. Sim. Isso é o processo do feminino, né? Do poder. É quando a gente gera a vida no outro, quem quer que seja o outro. Quando eu sou o útero da vida para gerar vida no outro. Entende? Por isso, quando você falou do merecimento, e aí aquilo ela não explicou direito, e aquilo ficou em você, e você não está entendendo, porque possivelmente não seja exatamente o que você precisa entender. Eu acho que tem mais a ver com esta validação, mas principalmente com você fazer o que você acredita, não com o que você acredita que aquela pessoa vai gostar para te validar. Porque aí você está vivendo o que ela acredita, não o que você acredita. Sim. E aí a gente não tem sustentação, não consegue fazer por muito tempo. Por isso que faz e para, ou vai... Porque eu não acredito profundamente naquilo que faz. Não é que eu não acredito, mas assim, meu coração ele se move às vezes para um lugar mais acentuado, para um nicho, às vezes, da própria profissão. Né? Por exemplo, sei lá, advogada, aí tem vários nichos, várias linhas, né? Aí a gente vai por um lugar que a gente acredita que fosse ser o mais bonito para os olhos dos outros, mas o nosso coração mesmo está em outro lugar. E quando eu posso ser vida, quando eu posso ali ser útero da vida mesmo, o feminino, independente de ser homem ou mulher, tá? Todos nós temos o feminino e o masculino, essas cargas em nós. A hora que a gente vai lá e vira a mesa, né? E quebra o pau e se coloca, que o nosso masculino se expressa, e a hora que a gente faz a vida ser gerada dentro de nós, gerando vida no outro. Né? Então, quando eu recebo você no útero da vida, isso se manifesta em mim, eu consigo germinar isso, adubar e te devolver e você sair melhor, eu gero vida. Então, o meu feminino está em ação, eu acolho, ela ajuda a elaborar, trago energia, como se fosse a vida ali, aí isso brota. Quando brota,
você brota, então você sai com mais vida, entende? E aí é gerando vida, é o feminino que está em ação. Então, qualquer que seja o trabalho, a gente vai ser muito bom quando a gente colocar essa energia, porque aí, de novo, mais uma das leis do feminino e masculino. Então, dar e receber são as leis herméticas, né? Uhum. Feminino e masculino, lei das polaridades, lei do gênero, elas são todas em ação em cada coisa que a gente faz. E aí você faz o que você acredita do seu coração. Sim, faz sentido. É, tanto que assim, eu consegui, né, de fato, terminar essa faculdade e tudo mais, e um outro curso que eu estava fazendo, justamente, então, por eu acreditar de fato que nessa minha verdade, mesmo que inconsciente, né? Que é, de Uhum. fato, é algo que eu realmente queira fazer. Mas então que o único problema está na verdade, não é o merecimento, é em buscar a aprovação de alguém. E por isso eu nunca vou conseguir suprir isso, porque na verdade isso vem mais dela do que de mim, né? Eu não consigo suprir a expectativa de uma pessoa em relação a mim. E toda vez que eu tento fazer isso, eu me frustro de alguma forma. Exatamente. Disso que eu tenho que trabalhar em mim para conseguir me libertar dessa necessidade de buscar a aprovação dessa É pessoa. isso, é isso. E não significa, não entra em dor, porque não significa que essa pessoa, às vezes essa pessoa também está em dor. Então, pode ser um processo da pessoa, que ela precisaria se trabalhar dentro desse entendimento. E aí ela fica, às vezes, invalidando a gente, porque senão ela vai ficar pequena, né? E é muito comum, por exemplo, pais, principalmente quando vão ficando mais velhos, eles não querem se mostrar fracos. É muito difícil, porque o pai nasceu para cuidar da gente, né? Para fazer tudo. E aí, como é que agora eu não estou conseguindo? É inconsciente, mas é uma dor, então ele vai se mostrar, ele precisa internamente ficar mais forte. Então, até acontece muitas vezes do pai ficar adoentado, a mãe ficar adoentada, e não querer nem que o filho chegue perto. Ele começa a ficar rabugento, ranzinza, malcriado. Para quê? Para o filho ficar com raiva e não vir. Não vir o quê? Me ver enfraquecido, me ver debilitado, não ser o herói, a ironia deles não tem consciência sobre tudo isso, muitas vezes. Então, e aí faz essas coisas, Uhum. entende? Então tem uma dor, tem um processo. Então não é que a pessoa não ama, ela só está tentando continuar sendo o herói. Então ela pode ou jogar para fora da sua vida ou tentar diminuir, não porque ela quer te diminuir, mas porque ela não quer ser diminuída, porque não entende que não existe diminuir ou diminuída, entendeu? Existe cada um no seu, cada qual no seu tempo, mas também não significa que não fique feliz com as suas vitórias, que não ame a sua maneira, né? Do jeito que não fique ali. Então, é só a gente aprender a entender um pouquinho isso, que vai ficando um pouco mais fácil. Entender que o outro está também com as suas dores, amores e horrores, vivendo os seus processos, com as dificuldades também, né? E é só a gente entender um pouquinho disso. Quando a mãe, o pai, o avó vão ficando rabugenta, o que eles estão querendo? Porque aí a gente foi ficando grande. É muito difícil essa inversão de que agora um filho ou um neto cuide dos seus pais. É muito difícil para eles, Sim. né? Principalmente quando não compreende. Então, deixa o outro pequenininho, porque aí eu vou ser sempre o salvador da pátria. Deixa o outro sem dinheiro, porque aí sempre, né, o filho, o pequeno sem dinheiro, porque aí eu posso continuar sendo o porto seguro dele, porque é isso que pais são, portos seguros. Então, se ele ficar pequeno, né, eu posso continuar. Não entendeu que o porto seguro está num colo, Sim. E né? nessa sistemática aí de, por exemplo, pelo pouco que eu entendo de constelação, por exemplo, seria no caso por amor ao pai ou à mãe, de repente eu agir de alguma forma que valide o que eles pensem de mim, por exemplo. Nesse sentido que você falou, para eu me sentir maior, por exemplo, vou deixar ele sem dinheiro, ou eu vou diminuir, ou alguma coisa nesse sentido. E aí eu inconscientemente, para atender, para validar esse sentimento neles, eu ajo, eu deixo de fazer alguma coisa para validar isso neles, Sim. inconscientemente. É, é mais ou menos por aí, dentro da linha da constelação. Eu não trabalho muito com a constelação, já trabalhei muito, mas ela não tem alguns pontos ali que não fazem sentido para mim. Mas gosto muito, mas tem alguns pontos que hoje já não fazem parte daquilo que Sim. não acho que essa regra é geral, entende?
Para minha Aham. cabeça isso não funciona, porque, enfim, não tô aqui Sim. para falar. Eu fico só pensando que ela é muito judaico-cristão, muito familhinha tradicional. Como é que funciona a constelação no mundo muçulmano, onde tem 4 mulheres, 550 filhos? É diferente? Então não é uma Sim. regra geral, né? É uma regra de cultura, entende? Então, para É. mim, como eu penso na espiritualidade, em algo mais é, que é Universal. independe de qual lugar a gente está, de com quem a gente resolveu se relacionar, de como esses filhos vieram ao mundo ou não. Então, mas não é, mas é um pouco isso que você falou. É você se permitindo ficar para ser a pequena. Só que a pequena que o pai e a mãe precisam entender é que a gente sempre vai querer o pai e a mãe como nosso porto seguro, mas não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com a profissão, tem a ver com um colo. Às vezes não precisa dizer nada, né? Como é que uma mãe bem velhinha pode ser a mãe ainda daquela mulher que já cresceu? Às vezes a Uhum. gente só precisa de um colo, né? Sim. Às vezes a mãe velhinha senta com a filha que deita com a cabeça no colo e faz um cafuné. Às vezes, na real, é só isso. Esse é o porto seguro. É eu ter Uhum. esse abraço no momento que eu preciso. Só que como ninguém está sacando muito isso, e mesmo você ou eu, quando eu entendo isso, eu também coloco a cabeça no colo da minha mãe para que ela faça esse cafuné. Não. Isso é ser a pequena, entende? Então a gente também pode fazer. Sim. Mesmo que a minha mãe não me abraça, tá? E você abraça a mãe. Aí eu abraço, ela solta. Mas com a consciência que eu tenho hoje, eu vou abraçar 5.000 vezes até ela me abraçar. Uma hora ela vai abraçar. Só que não, a gente vai abraçar uma, abraça a outra, ela não vai, também. Então, a gente também está aprendendo a lidar com tudo isso, né? É. Então, é tudo isso, são todas essas questões e variações, tá? Que é importante a gente entender que a mãe e o pai, acho que eu falei outro dia aqui, é uma tônica que a gente está trabalhando bastante, falei bastante isso dentro do perdão, dentro do Luz Azul. Esses dias saiu até um programa, ou vai sair, em que a gente fala bastante dessa relação, de que não tem nada, 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 nada que a gente possa fazer pelos nossos pais. Nada. Mas eu explico melhor isso lá no Luz Azul, não vou conseguir trazer agora. Mas nada que a gente possa fazer que chegue aos pés do que o que eles fizeram pela gente, que foi nos dar a vida. Uhum. Nem se eu devolver a minha vida, eu não consigo, entendeu? E a gente fica nesse processo de tentar retribuir, mas a gente só tem que agradecer. E assim, a minha mãe pode ser a doida varrida, o meu pai pode ser o maluco, não importa. Ainda assim, ele foi a melhor homem e ela a melhor mulher, um para o outro, ainda que estejam separados, que brigaram, que não sei o quê, um para o outro, melhor homem, a melhor mulher, porque ali um para o outro, eles me deram a vida. E não tem nada que eu possa fazer que vai chegar aos pés do que eles fizeram, né? E Uhum. aí é que tá a tônica do agradecimento, entendeu? De reconhecer o tamanho da mulher e reconhecer o tamanho do homem que existe no meu pai e na minha mãe, sem o julgamento social. Sem o julgamento, porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo. E eu não estou falando que tá certo fazer, abandonar, ou fazer tudo certo, fazer tudo errado, não. Existem faixas de níveis de percepção e de conhecimento, mas quando a gente reconhece o tamanho da mulher e o tamanho do homem, e que Uhum. aquele é o homem dela, não meu, que aquela é a mulher dele, não do filho. E quer uma mulher que nem essa, quer um marido que nem esse, procura um para você. Esse é meu. Entende? E aí a gente vê a mãe mulher, a mãe que num grito gerou o seu Aham. filho, né? Uma vibração, num gozo, numa explosão, gerou uma vida. Independe dos julgamentos de todo mundo, como foi, como não foi, porque saiu, porque engravidou, porque saiu com o outro, que. Isso é tudo da cultura. Isso é tudo do cultural, do julgamento. Então aí vem um agradecimento. Aí quando você começa a pensar nisso, isso fica gigante. Isso fica imenso, isso a ancestralidade entra com uma força absurda, porque vive o agradecimento do que de fato é essencial e não o julgamento dos comportamentos que cada um viveu de acordo com as experiências que pôde, que conseguiu, enfim. Uhum.
Entende? E aí Também, fica esse processo. até porque também, justamente, tem aquela coisa que você também fala nos seus vídeos de que cada um nasce exatamente onde tem que nascer. Então, os processos que eu tenho que passar estão justamente aqui. Então, não cabe Sim. julgamento, né? Cabe eu trabalhar isso em mim e fechar o ciclo, né? Não repetir esse ciclo para frente, passar para os filhos, para os netos e Eu diria que nem é só um fechar o ciclo, é um evoluir o ciclo, né? Quando você traz a questão da constelação, você pode pensar, às vezes o sistema inteiro retrai, né? Para a gente não ser o diferente. uhum, Porque se eu for o diferente, eu invalido a incompetência de todo o sistema. Faz sentido? Ninguém sim. conseguiu, agora sair, vai vir aqui, vai conseguir. Eu invalidei a incompetência do sistema inteiro. Não é Uhum. isso, não é real. Mas entende que um sentimento pode ficar aí? Só que inconscientemente, fora do sentimento, numa postura, numa posição mais espiritual, e aí quem entende os corpos, as faixas de níveis conscienciais, enfim, vai entender que num âmbito muito mais espiritual, o sistema está implorando para alguém conseguir fazer. Porque eu liberto o sistema inteiro, eu evoluo o sistema inteiro. Uhum. É muito, pode ir para um ambiente muito mais profundo e espiritual do que comportamental, Aham. ou cultural, ou judaico-cristão. Entende? Pode ir Uhum. muito além de tudo isso, porque o sistema, se eu fizer, então vai ter uma retração do sistema para eu não conseguir, porque eu invalido, mas aí é o ego, é a parte mental e emocional, e eu tenho uma parte espiritual que é um sistema inteiro implorando para que alguém consiga fazer e libertar todo o sistema. Só que eu vou ter que batalhar essa batalha sozinha. Porque é como que se o sistema inteiro tivesse num campo de energia denso. Então não é que ele está contra, ele vibra o sistema inteiro aquele campo. E eu estou tentando, não é soltar do campo, mas não ser tão influenciada por aquele campo todo para conseguir fazer a mudança. Quando um faz, o sistema inteiro. É como se fizesse um furinho na bexiga e aquilo fosse Sim. soltando e fluindo, entende? Não condensando, fluindo. E aí, mas é um processo de vez. Por isso, quando eu comecei a conversa, tinha a ver com nunca desista do que você acredita. Porque o que a gente acredita liberta o sistema inteiro, liberta a família inteira. Mas não significa que no comportamento eles vão concordar, porque o comportamento racional é ego. Tá no corpo Uhum. mental inferior, corpo emocional, corpo vital, tá na matéria. E a gente pode falar de coisas muito superiores. Quando a gente muda lá, aqui muda tudo. Uhum. E entender principalmente esse processo todo, né? De entender que as atitudes do outro, independente do que ele pensa, ou da validação, que é no meu caso, né? Na nossa conversa, não deixar influenciar, né? A partir do momento que se você tem esse entendimento sistêmico de como as coisas vão funcionando, mas Fica mais fácil. aham. É que também eu tava num Parece que você processo está de. indo contra, mas na verdade você está indo a favor. E este acreditar do seu coração é o que vai te guiar para fazer isso. Uhum, Entendeu? exatamente isso. É isso. Tá bom? É, eu vinha já nesse processo de autoconhecimento e tudo mais, só que é tanta informação, inclusive eu te acompanho Sim. sempre os vídeos, as lives e tudo mais, e é tanta informação que às vezes a gente se perde um pouco e, na verdade, é uma coisa óbvia, né? Que a gente É. não. É só você pensar racionalmente e ligando os pontos. A gente se Pensar perde. com o mental superior. É. A gente pensa muito com o mental inferior, que é só com o racional ou com o Uhum, emocional, mas a gente deixa de pensar com o nosso mental superior, entende? Que já sabe, que é aquela parte nossa que já sabe. No fundo, a já gente já sabe. sabe. Entendeu? Que é o que eu falo. A gente pode olhar muitas coisas, mas a gente não pode se perder do quê? Da nossa verdade, daquilo que a gente busca. Então, eu uso o que eu aprendo para, como ferramenta, o que serve para manifestar a minha verdade. A Uhum, verdade que está no meu coração, o que eu acredito. Então, nunca desista do que você acredita. Então, não é a sim. questão. Então, eu discordo do nunca desista do seu sonho, porque sonho é ilusão.
Agora, nunca desista do que você acredita. Eu concordo e entendo que não vai ser fácil fazer o que eu acredito, porque eu entendo dessa parte do energético. Sim. Não vai ser fácil. É fácil ficar no mesmo lugar que todo mundo. Eu quero ver a gente libertar esse sistema inteiro. E aí muda, né? E aí eu olho tudo que está fora, uso o que me serve, no bom sentido, para manifestar e seguir em cima daquilo que acredito. Porque o mundo vai estar o tempo inteiro falando que é de um outro jeito, que não é assim, que agora está super livre, que bom, né? Graças a Deus, essa questão está cada vez mais livre, que a gente pode ser do jeito que a gente quer, que a gente pode ser mais gordinho, mais magrinho, ter cabelo cor-de-rosa ou não ter cabelo, gosto de trança, não gosto de trança, homem de cabelo comprido, mulher de cabelo curto, e tantas outras variações de sexualidade, de tudo. Então tá ficando uma coisa muito mais livre, muito mais aberta, que a gente pode ser muito mais livre, né? Mais gordinho, mais baixinho, enfim, não precisa sofrer tanto com essa característica física. Só que tem uma coisa que as pessoas não estão percebendo, que está entrando no lugar dessa discriminação física, que é a discriminação de ser a perfeita da internet, de ser a bem-sucedida. É um outro tipo de discriminação. Então, você pode ser gordinha, com os cabelos descabelada, contanto que você seja bem-sucedida. Sim. Deu no mesmo, entendeu? Só mudou Outro de tipo. lugar. Sim. Continuou o julgamento. Então, vamos vender sonho. Vamos vender um próximo nível. E todo mundo, de novo, numa busca frenética, atrás de não sei o quê, para ser validado pela sociedade ou por alguém específico, mas também pela sociedade, sem perceber, sem prestar atenção na verdade que habita o seu coração, fazendo qualquer coisa pela validação e não pela verdade do coração, e também sem buscar a própria felicidade. Sim. Né? Porque não faz sentido algum a gente buscar tudo isso se a busca da felicidade ficou para trás. E outra, a gente pode organizar tudo isso, contanto que a gente não se perca desse acreditar do nosso coração. A gente pode ter tudo. Se a gente conseguir não se perder desse ponto. E ele aumentar o interior. Caiu. Voltou. Tá bom? Espero que tenha conseguido te ajudar e entender um pouquinho essa questão do merecimento. Da postura interna de para onde eu tô olhando e o que eu tô buscando já me ajudou bastante. Tá bom. Que bom. Fico feliz, Gê. Muito obrigada. Eu que agradeço, Flor. Então a gente a gente conversa uma outra hora de novo. Espero que tenha te ajudado bastante, porque tá quase acabando a minha bateria, tá bom? Eu espero que as pessoas também. Obrigada, Flor. Até mais. Tchau, tchau.